Se prepara que hoje você vai aprender todas as funções dessa verdadeira máquina que eu tenho aqui na mão, a terceira geração da linha QT da Godox. Essa aula sobre o QT3M da Godox só foi possível graças à Lumitec Photo, a maior loja de equipamentos para fotografia e audiovisual do Brasil. Inclusive, a Lumitec Photo é a revendedora oficial da Godox aqui no Brasil. Aqui você tem a garantia de que está comprando um produto original, excelente atendimento com esse pessoal aqui, garantia e condições de pagamento facilitadas. Já segue eles aqui no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades em equipamentos de fotografia e audiovisual. E agora vem comigo até o estúdio C da Lumitec conhecer melhor o QT3M da Godox. E finalmente eu vou fazer o unboxing aqui do QT3M. Eu tô com a versão de 1200 watts, o QT 1200 3M. Ele é a versão mais potente dessa linha QT3M. Ele é inclusive um pouquinho maior do que os outros, tá? Se você comprar o QT 400, 600 ou 800, eles vão ser um pouquinho menor. O QT 1200 ele é um pouquinho maior porque ele tem um capacitor a mais e também ele tem um sistema de refrigeração um pouco maior para poder dar conta de superaquecimento e tudo mais. Então vamos abrir aqui. Logo de cara a gente tem o manual de instruções. O que a gente faz com ele? Deixa ele aqui de cantinho, guardado, porque você não vai precisar dele. Aí vamos abrir aqui. Vamos tirar aqui as bandejas de isopor para proteger. Aí nós temos aqui o flash, o corpo do flash. Vamos tirar com cuidado, né? Com carinho. Olha só, grandão, hein? Grandão e pesado. Vou colocar ele aqui de lado um pouquinho. E o medo de derrubar isso daqui? E o medo? Aí ele vem aqui também com o cabo de força, vamos deixar ele aqui do lado. Primeira coisa, tem aqui a tampa de proteção da lâmpada do flash, ela vem grandona assim, porque eles usam a mesma tampa para flashes com lâmpada de modelagem incandescente. No caso aqui é LED, né, você sabe. Então ela vem com encaixe Bowens, é só puxar a alavanca aqui, a gente gira, tira ela. E olha só, ele vai vir com a lâmpada do flash e ele vem com esse protetor de vidro aqui. Eu vou tirar só para você ver. Fazer tudo aqui em cima da mesa, com cuidado. Olha só. Ele vem encaixado aqui no meu flash, mas porque eu já tinha feito o unboxing dele, então vou precisar ser sincero com vocês, não é a primeira vez que eu abro. Mas quando você comprar o seu, provavelmente isso daqui vai vir fora, não vai vir encaixado aqui. Aí deixa eu mostrar ele aqui de frente, aproveitar aqui que está sem a proteção. Aqui a gente tem a lâmpada do flash e aqui, ó, amarelinho aqui no fundo, nós temos a lâmpada de LED, de modelagem. E aqui você vai ver que tem algumas linguinhas, que é onde vai prender esse protetor aqui de vidro. Ó, para colocar a lâmpada não é difícil, mas tem que tomar um certo cuidado. Ela vai encostar um pouquinho na lâmpada do flash, não tem problema. Aí você encaixa dois, e o terceiro aqui, ó, você dá uma empurrada com o dedo, e aí só empurrando, pronto, tá colocado. Essa tampa aqui, ó, tira ela antes de começar a fotografar. Isso daqui não é snoot, isso daqui não é modificador, isso daqui é uma tampa de plástico, e não é porque ele tem luz de LED que o LED não esquenta, o LED também esquenta, e pode derreter isso daqui. E às vezes com o próprio disparo do flash, ele vai esquentando ali a parte da frente e pode derreter. Isso daqui é só uma proteção, é só pro transporte, nunca fotografa com isso daqui instalado. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui na caixa. Olha o cuidado que a Godox tem, eles mandam aqui esse protetor da lâmpada aqui encaixado nessa espuminha. Algumas versões pode vir até com a própria lâmpada do flash desencaixada, mas é difícil, eles não estão mais fazendo muito isso porque às vezes no transporte é mais seguro a lâmpada do flash já vir instalada do que ela vir fora para você instalar depois. Mas essa parte aqui, ó, essa proteção de vidro que vocês acabaram de ver eu colocando, isso daqui sim vem fora.
e aí você tem que instalar. Então vamos ver a parte externa aqui do QT1200. Aqui, como eu já falei, você vai ter esse protetor de vidro que vai proteger a lâmpada do flash. Aqui é bom porque quando a gente desencaixa um modificador, ainda mais se for um modificador pesado, a tendência é ele descer, e às vezes ele dá aquela batidinha na lâmpada do flash que a gente fala, meu Deus, é agora que eu vou ter que gastar os tubos para trocar. E com essa proteção aqui, você não vai ter esse problema, porque, lógico, você não pode bater com força, porque isso daqui é vidro, mas pelo menos já dá uma protegida maior na lâmpada do próprio flash, que entre a proteção e a lâmpada, a proteção é muito mais barata do que a lâmpada, caso quebre. Mas volto a dizer, só vai quebrar se você for muito relaxado. Aqui dentro a gente tem a lâmpada de LED, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui é uma lâmpada de LED, lâmpada de modelagem. Aí virando aqui para a lateral. A lateral nós vamos ter somente as entradas de ar, tem entrada de ar aqui na frente, tem entrada de ar aqui atrás. Aqui provavelmente é onde ele expulsa o ar, né? Ó, do outro lado também, então ele puxa o ar pela frente e expulsa por trás, ele tem as ventoinhas aqui dele. Aí na parte de baixo nós vamos ter esse encaixe aqui para você conectar na energia, tem um encaixe para você colocar ele no tripé, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como é que coloca. A borboletinha para você apertar, a alça, que é aquela alça que você puxa para o lado e aperta. Na parte de cima tem aqui, ó, essa parte vermelhinha, isso daqui é a fotocélula, caso você queira disparar o seu QT3M em modo slave. E aqui nós temos essa alavanca para liberar os modificadores do tipo Bowens, que é o padrão da Godox. A Godox só usa modificadores do tipo Bowens ou sombrinha, né? Mas sombrinha é padrão da fotografia no geral. Então ele vem aqui com esse buraco aqui do lado para que você consiga encaixar qualquer modificador do tipo sombrinha e vem com um parafusinho aqui para você apertar ela também, para ela não ficar soltando. Aí olhando aqui a parte de trás, nós temos um painel de LCD, os dials que vão servir para a gente fazer o ajuste de carga. Esses dials, além de você conseguir girar eles para fazer o ajuste, eles também são botões. Ó, vou colocar aqui perto do microfone. Tá vendo? Você consegue apertar eles, que é quando você terminou de configurar, você aperta para confirmar. Aí aqui temos o botão da lâmpada de modelagem, mode, grupo e canal, slave, o bip de reciclagem, o teste e esse botão que é chamado de Custom Functions. Botão de liga e desliga, e aqui, como eu já tinha falado, é onde você vai encaixar o cabo de força. Logo acima dele você tem a caixinha de fusível. Se por um acaso queimar o fusível do seu flash, ele vem com outros fusíveis reserva na caixa. É só você tirar um e colocar o outro, muito fácil de fazer isso. E agora vamos finalmente configurar nosso flash da linha QT3M da Godox. Bom, primeira coisa é como colocar ele aqui no tripé. A gente tem essa borboletinha aqui, que você solta ela para poder tirar o seu flash. Ó, e aí para encaixar, você coloca aqui novamente, posiciona seu flash, aperta a borboletinha. Isso não tem muito segredo. Agora, virando ele um pouco mais de lado aqui, nós temos essa manopla que é de ajuste da cabeça, do ângulo da cabeça do flash. Para ajustar o ângulo, é só você soltar ela e aí ela já fica mole, você coloca no ângulo que você quer e trava. Simples assim. Só toma cuidado porque esse modelo aqui de flash, ele não tem aquela catraca aqui que vai baixando e prendendo um pouquinho. Então, se você solta, ó, ele já fica completamente solto. Então, segura aqui na alça, solta, ajusta e depois você prende, aí você solta a alça, tá? Para não correr o risco dele virar com tudo, acabar quebrando ou amassando o seu modificador ou até danificando o próprio flash. Eu quero mostrar um detalhe lateral aqui, ó, que ele tem essa portinha aqui do lado. Ó, quando a gente abre, a gente vai ter um conector PC-Sync para você conectar cabo de sincronismo e uma porta USB. Essa porta USB não é para firmware nem nada. Essa porta USB é se caso você tiver um rádio flash antigo, um receptor de rádio flash antigo que não faça parte do sistema X da Godox, você conecta ele aqui e aí você consegue fazer o disparo do seu QT3M. Então, vamos virar aqui para a parte de trás novamente, que é a parte que mais interessa para a gente. Primeira coisa, depois que eu encaixei, coloquei no ângulo tudo certinho, ligar esse cara na tomada. Então, já estou com o cabo aqui, ele já está uma ponta na tomada, a outra ponta vai aqui atrás. Aí aqui nós temos o switch de liga e desliga. Logo aqui embaixo está aquela parte que eu falei, ó, do fusível. Então você consegue, se por um acaso der um pico de energia e queimar o fusível, você consegue trocar. Ele vem com 3, ele vem com 2 na caixa e vem um spare aqui dentro dessa caixinha também, além do próprio fusível, né? E aí, para ligar, só pressionar esse switch aqui, esse interruptor, pronto, tá ligado.
Esse flash aqui é uma verdadeira máquina e ele foi concebido para funcionar junto com os rádio flashes do sistema X da Godox, o X2T, X Pro, X Pro 2, o novíssimo X3. Apesar dele ter a entrada para cabo de sincronismo, ter uma porta USB para você conectar receptores de rádio flash antigos, gente, não tem a menor graça utilizar ele dessa forma, né? O legal mesmo de usar esse flash é através de um rádio flash do sistema X da Godox. Por isso que eu já vou começar esse vídeo te ensinando a sincronizar, ou seja, fazer tanto o flash quanto o rádio flash se conversarem para que você possa fazer ajuste de carga, ativar BIP de reciclagem, lâmpada de modelagem, mudar modo multi, modo manual, modo HSS, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é verificar se essa anteninha aqui está aparecendo do lado. Se ela estiver aparecendo, significa que ele está com o receptor de rádio flash ativado e que você vai conseguir já configurar para sincronizar com o seu rádio flash. Se não estiver aparecendo essa anteninha, é simples, ó, eu vou tirar ela daqui, agora eu vou fazer ela voltar. Aqui, ó, eu tô com o meu rádio flash desligado, perceba que até o canal desapareceu. Por quê? Porque se não tiver com o rádio ligado, não tem o menor sentido que ele tenha um canal configurado. Então, para isso, eu pressiono e seguro o botão Mode. Pronto, ativou. Para desativar a mesma coisa, tá? Pressiono e seguro. Desativei e agora ativei. Próximo passo é fazer eles conversarem, ou seja, fazer com que eles estejam no mesmo canal. Para mudar o canal desse rádio flash, tá vendo esse botão aqui, ó, GR e embaixo CH? CH é de canal ou channel. Para chegar no botão de baixo, você pressiona, segura e agora o canal começou a piscar. O canal começou a piscar, opa, é aqui, ó, tem dois dials, você vai mexer aqui no dial da potência. Você ajusta para o canal que você quiser. Eu vou colocar aqui no canal 22, que é o canal que eu utilizo no meu rádio flash. Coloquei e aí eu pressiono para confirmar. Agora que eles estão conversando, vamos ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Ó, vou ativar aqui no meu rádio flash agora o grupo A e vou começar a mexer. Olha só, já vai mudando aqui também. Muito legal, né? Já está configurado. Só que ele já configurou assim logo de cara. Quieto. Ele já configurou assim logo de cara, já começou a funcionar. Por quê? Porque eu estou com o grupo A ativo no meu rádio flash e por padrão ele já vem no grupo A aqui também. Agora, se você utilizar algum outro grupo, é só configurar aqui também. Para mudar o grupo é nesse mesmo botão, GRCH. Só que dessa vez, ao invés de eu apertar e ficar segurando, eu vou apertar e soltar. Olha lá, tá piscando já o campo do grupo. Aí, para mudar o grupo, eu venho aqui pelo dial e vou mudando, escolho o grupo que eu quiser. Então, vou colocar aqui o grupo C. Coloquei o grupo C, chegou no grupo que eu quero, eu aperto aqui o botão, pronto, está confirmado. Ele tem 16 opções de grupo, ele vai do A ao F e do 0 ao 9. Aí você escolhe qual que vai te atender melhor. Lembrando que o grupo que você configurou aqui, ele precisa estar ativo no seu rádio flash. Então, só para ter certeza que você entendeu, eu vou vir aqui no meu rádio flash e vou desligar o grupo C. Desliguei, ele já aparece off aqui. Se eu apertar o Mode de novo, ele vai mudar para TTL no rádio flash. Por que ele continua em off? Porque o QT3M da Godox não tem TTL. Agora, se eu pressionar de novo aqui no rádio flash para ir para o modo manual, aí sim ele ativa porque o modo manual, sim, ele tem. Então pronto, já está tudo funcionando aqui, já está sincronizado, agora é só sair fotografando. Quer ver? Vamos lá, ó, aqui eu consigo fazer o ajuste de carga, conforme você já viu. Olha lá, eu faço o ajuste aqui, ele faz aqui no QT3M também. Eu consigo, por exemplo, acender ou apagar a lâmpada de modelagem. Então, ó, apaguei, acendi. Ó, tá acesa a lâmpada de modelagem. Eu consigo mudar o modo aqui também. Então, se eu colocar aqui o modo multi, ele ativa o modo multi aqui também. Ele está pedindo uma carga aqui, pronto. Ó, ativou o modo multi, aí eu consigo configurar os parâmetros de carga do modo multi, quantas vezes vai disparar, qual é a frequência. Se quiser voltar ao normal aqui, ele vai voltar ao normal aqui também. Então tá tudo funcionando. E você viu que eu já resolvi sua vida logo na primeira parte do vídeo, né? Já passei logo as principais funções que a maioria das pessoas utilizam com o QT3M da Godox. Então, por eu ter quebrado esse galho, eu acho que esse vídeo já merece, acho não,
Tenho certeza que esse vídeo já merece que você deixe o seu like aqui embaixo, faça a sua inscrição aqui no meu canal e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E além de eu já ter adiantado essa parte para você, esse vídeo em si já é uma grande ajuda para você aprender todas as funções, a como configurar o seu Qt 3M da Godox. Então, já que eu estou te ajudando, eu conheço uma forma legal aí também de você me ajudar, que é deixando aquele valeu demais aqui embaixo. Se você vai fazer o disparo do seu flash através da fotocélula, através de um cabo de sincronismo, até mesmo de um rádio flash antigo que não faça parte do sistema X da Godox, esse trecho que vem a seguir aqui no vídeo é para você, porque nós vamos aplicar os ajustes diretamente aqui no flash. Mas se não for o seu caso, ainda assim fica nesse vídeo, porque depois disso ainda tem umas outras informações que são muito importantes para todos, para quem utiliza sistema X ou para quem não utiliza. E a primeira coisa que nós vamos ver é como ativar a fotocélula para utilizar o Qt 3M como um slave, como um escravo. Para ativar a fotocélula, a gente tem aqui o botão S1 e S2. Se eu pressionar o botão S1 e S2 uma vez, ele aparece escrito aqui em cima, ó, S1. S1 é quando o seu flash está preparado para reagir a qualquer disparo de outro flash. Agora, quando a gente coloca no S2, ele vai ignorar um pré-disparo do flash, ou seja, aquele disparo que a gente utiliza para corrigir olhos vermelhos ou para fazer um TTL, o flash sempre dá um pré-disparo. Então ele vai ignorar o pré-disparo e vai reagir somente ao disparo de exposição mesmo, ou seja, aquele disparo que realmente vai fazer a fotografia. Então, se você utiliza ele como slave, você tem essas duas opções. S1 reage a qualquer disparo, S2 ignora o pré-disparo e só reage ao disparo principal do flash. E para desativar, é só pressionar novamente. E uma das coisas mais legais que o Qt 3M tem são funções muito parecidas com funções de Speedlight. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o botão Mode, que eu consigo alternar. Aqui eu estou em modo manual, né? Tá vendo que tem um M aqui em cima. Eu consigo então alternar entre modo manual. Se eu pressionar o Mode, ele vai para o HSS, ou seja, o High Speed Sync. Apareceu o símbolo universal do High Speed Sync aqui em cima. Se eu pressionar novamente, ele vai para o modo Multi. Toda vez que eu faço uma mudança, ele pede para eu descarregar a carga, tá? Isso daí é normal. Ele fica apitando aqui e piscando o botão de teste. Então aqui ó, estou no modo Multi, aqui no modo Multi eu consigo fazer os ajustes que a gente vai ver daqui a pouquinho também. E para voltar para o modo manual, é só pressionar novamente. Então vamos ver em separado aqui cada um dos modos. A gente está no modo manual aqui, para ajustar a carga, eu vou girar aqui esse dial. Ele vai com incremento de décimos de carga. Eu vou desativar aqui esse bip, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar aqui nesse caso. Então, ó, vou mexendo aqui e eu consigo ajustar a carga no nível que eu quiser. Aí, só para você saber, ele vai de 1/1 aqui, carga cheia, até 1/256. Isso é uma outra coisa também que é espetacular nesse flash aqui. Vou dar um pré-disparo. É uma coisa que eu acho espetacular nesse flash aqui, que ele fraciona bem a carga. Então, por mais que você tenha um flash muito potente, se você precisar fazer uma foto com o diafragma mais aberto e uma carga mais fraquinha no flash, você consegue fracionar bastante ele, ou seja, são 9 stops de pontos de luz, né? E aí, se a gente mudar aqui para o modo HSS, tá vendo que ele já colocou aqui ó, 1/32? Por quê? Porque em HSS ele não fraciona tanto a carga, ele vai de 1/1 até 1/32. E aí, para ajustar, mesma coisa, eu vou mexendo aqui no dial, ele vai colocando incrementos de décimos de carga, e aí eu coloco a carga que eu quiser para fazer o disparo em HSS. Entrando aqui agora no modo Multi, eu tenho aqui a opção do ajuste de carga, que é só vir aqui e girar o dial. Lembrando que existe uma limitação de ajuste de carga no modo Multi, que começa em 1/4 de carga, e o limite é até o fracionamento máximo, que é 256. Por quê? Porque o modo Multi ele vai dar múltiplos disparos em uma única exposição. Se eu colocar menos de 1/4 de carga, não dá tempo dele reciclar para fazer o próximo disparo. Então, por isso que ele tem essa limitação. Então, aqui eu faço a configuração do ajuste de carga. E se eu quiser mudar aqui quantas vezes eu quero que ele dispare, eu pressiono esse botão. Aliás, primeiro ele vai pedir para eu ajustar a frequência.
né? Então vamos colocar aqui, sei lá, 12 Hz. Aí se eu pressionar de novo, ele vai perguntar quantos disparos eu quero que ele faça. Aqui ele está limitado por causa da carga, tá? Vou diminuir um pouquinho a carga aqui, que daí ele me dá mais liberdade aqui de disparos. Ó, vou colocar 10 disparos a 12 Hz. Vamos fazer um teste? Aqui eu estou desperdiçando a primeira carga, que ele sempre pede, e agora sim ele vai disparar no modo multi. Viu? Se por um acaso você não está entendendo isso daqui, não conhece nada de modo multi, nunca viu, não sabe o que é quantidade de disparos, nem frequência, eu gravei um aulão completo para você de modo multi. Eu vou deixar esse aulão aqui no card, então acessa lá. Aliás, são 2 aulões. É uma aula mostrando na teoria como que você faz o cálculo de exposição da câmera e tudo, e a outra aula é na prática, mostrando na prática como que a gente utiliza o modo multi em qualquer flash, não somente nos flashes da Godox. Então, se você tem dúvidas sobre isso, acessa o card que está tudo explicadinho lá. E agora nós vamos entrar nos detalhes. Lembra quando eu falei para você ficar até o final desse vídeo? Porque tinha outras configurações aqui que você precisava saber? A hora é essa. E nós vamos começar falando da lâmpada de modelagem. A lâmpada de modelagem já está acesa aqui. Deixa eu tirar a minha Nikon de perto aqui, que agora a gente não vai usar tanto ela. Então, se eu pressionar uma vez, ele vai aqui na porcentagem, ou seja, eu escolho a carga que eu quiser, a potência que eu quiser, independente de qualquer coisa. Se eu pressionar de novo, ele vai para o prop. Prop é de proporcional, ou seja, a potência da lâmpada de modelagem vai ser de acordo com a carga do flash. Então, quanto maior a carga do flash, mais forte vai ficar a lâmpada de modelagem e vice-versa. Então, se eu colocar aqui, ó, em 1/1, estamos com a lâmpada bem forte. Se eu fracionar essa carga aqui, ó, a lâmpada vai diminuindo a potência, até ela chegar aqui no off. E se eu pressionar de novo, aí ele apaga. Uma outra forma de você desligar e ligar a lâmpada de modelagem é pressionando esse dial. Independente de onde ela esteja. Se estiver em prop, também é a mesma coisa. Se estiver em porcentagem, é a mesma coisa. Um jeito fácil de você apagar sem precisar ficar apertando esse botãozinho aqui. Como eu mexi na carga, eu tenho que desperdiçar essa primeira carga aqui, para ele parar de ficar piscando. E agora vamos para esse botão aqui, que é o do bip. Esse bip é o bip de reciclagem, porém ele emite sons também quando eu fico mexendo aqui nos botões do flash. Só para você ver, ó, deixei ele desligado porque ele realmente é muito chato. Se eu ativar ele aqui, qualquer botão que eu aperte, ó, ele vai ficar emitindo um bip. E o pior, enquanto eu não der um pré-disparo aqui, ele não vai parar de fazer o bip também. Pronto. Então, para explicar para vocês, eu deixei ele desativado. Agora, quando você está utilizando ele via rádio flash, quando esse alto-falantezinho aqui está ativado, e você está configurando via rádio flash, quando você mexe no rádio flash ele não faz barulho nenhum. Então é mais tranquilo, ele só vai fazer um barulho quando você der um disparo com a sua câmera e ele reciclar o capacitor, aí sim ele faz o bip te avisando que reciclou. Então, ó, vou dar um disparo aqui com a minha Nikon, só para você ver como é que funciona. Ó, disparei. Agora, se eu começar a mexer em qualquer coisa aqui, ele mexe lá também, mas não fica fazendo esse barulhinho chato. Ele só ativou porque, como eu mudei de carga, ele pede para eu dar uma descarga aqui, ó. Pronto. Aí, isso daí é uma coisa muito pessoal. Eu gosto de manter esse bip sempre ligado, porque eu gosto de saber quando que os meus flashes reciclaram no meu set de fotografia. Tem gente que se irrita com esse bip, então desativa, aí vai de cada um. Então, lembrando, para ativar é só apertar esse botãozinho do alto-falante. Apertou uma vez, ele ativa. Apertou de novo, ele desativa, fica a seu critério. Aqui no painel, eu já te mostrei o que é essa anteninha, que é o receptor de rádio flash, o canal, aqui o modo, né, no caso está no manual, grupo, carga, décimos de carga e aqui lâmpada de modelagem. E esse tal desse T0.1 aqui, o que significa isso? Para que ele serve? Tá vendo que aqui embaixo eu tenho 1 barra, bem pequenininho aqui, ó, 1 barra, e aqui do lado uma numeração 4360. Essa numeração é a fração de segundo que a lâmpada do flash vai ficar acesa. Então, esse cara aqui, ele é um verdadeiro speedlight. Por quê? Ele tem aquela luz capaz de congelar uma cena, porque ela é uma luz muito rápida. E conforme eu vou mexendo aqui na carga do flash, eu vou alterando aqui também. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, em carga cheia, 1/1. O
que é quando a lâmpada do flash fica mais tempo acesa. Então, em 1/1, a lâmpada vai ficar acesa por 1/300 de segundo, que ainda assim é bem rápido, dá para congelar a cena. E isso porque eu estou falando do QT 1200 3M, ou seja, é a versão mais potente da linha QT. Se você estiver utilizando o QT 600 ou o QT 400, essa velocidade aqui, ou seja, esse tempo que a lâmpada do flash vai ficar acesa, vai ser menor ainda em carga cheia. Agora, se você colocar em carga mínima, conforme você vai fracionando aqui a carga, você está vendo que essa velocidade aumenta. Vamos ver até onde vai? Ó, eu estou aqui em 1/256. Ou seja, a lâmpada do flash vai ficar acesa em uma fração de 1/6090 avos de segundo, ou seja, a lâmpada vai disparar muito rápido. Eu vou dar um pré-disparo aqui, porque ele pede, né? Aqui eu já... Agora vamos dar um disparo aqui, acho que não vai nem dar para pegar na câmera o tempo que a lâmpada do flash vai piscar. Tá? É muito rápido mesmo. Mas dá para a gente diminuir ainda mais o tempo que a lâmpada do flash vai ficar acesa durante o disparo. Isso porque o flash está no modo de estabilização de temperatura de cor. Ou seja, nesse modo, que é o padrão dele, ele vai ter oscilações de 200 Kelvin para mais ou para menos. Agora, tem um outro modo aqui que é o modo Speed. O modo Speed ele permite que a lâmpada do flash tenha disparos mais curtinhos ainda, só que aí ele não garante a mesma temperatura de cor. Ele vai ter uma oscilação muito maior. Eu já vou te ensinar como ativa a função Speed aqui, mas antes, vamos falar de parâmetros técnicos. Aqui no padrão estabilizador de temperatura de cor, a temperatura padrão dessa lâmpada aqui é de 5.600 Kelvin. Como eu falei, nesse modo ela só oscila 200 Kelvin para mais ou 200 Kelvin para menos. Se eu colocar aqui no modo HSS, ele também vai ter uma oscilação que vai de 4.600 até 5.000 Kelvin. Aí vamos ativar aqui o modo Speed. Para isso eu aperto aqui o menu, ele vai entrar aqui na função Speed, a primeira função, o F1, e aí eu dou uma leve girada aqui no dial, ele está em ON agora. Deixa eu só desativar, só para a gente pegar um número aqui, rapidinho. Ó, carga cheia está 1/300. Aí eu vou ativar agora a função Speed. Tá off, eu giro um pouquinho o dial, coloco o ON, e aí eu saio do menu. Ó, já apareceu escrito Speed aqui. Em carga cheia ele continua a 300, porém em carga máxima, que era 6.000 e alguma coisa, 6.090 se eu não me engano, olha só para quanto ele foi. 1/23.400, ou seja, pega um segundo e divide ele em 23.400 vezes. É o tempo que a lâmpada vai ficar acesa, então é realmente muito rápido, só que aí existe aquela variação maior na temperatura de cor, que é de 5.400 até 9.600 Kelvin, ou seja, é mais do que o dobro. Então vai dar muita diferença aí na temperatura de cor, aí você vai ter que fazer a correção na pós-produção ali mesmo, no Lightroom ou no Photoshop. Mas cá entre nós, para que você vai usar isso? Eu particularmente não vejo muita utilidade, sendo que se eu precisar congelar uma cena em estúdio, eu já estou com um flash potente, eu já consigo fracionar bem a carga nele naquele modo de estabilização de cor, que é o modo padrão dele. Então, eu não vou fotografar algo que seja tão rápido assim, pelo menos não em estúdio, a ponto de eu ter que ativar essa opção aqui. Mas, claro, se você precisar por algum motivo, né, cada um sabe aquilo que está fotografando, aí você ativa. Eu vou desativar, para isso é só entrar aqui no menu novamente, ele está on, eu giro o dial, ele fica em off, pronto. Ó, já voltou aqui a velocidade de 6.090 avos de segundo. E já que a gente entrou no menu para ativar essa opção, vamos ver aqui quais são as opções do menu desse flash. Então, F1 já mostrei, que é o Speed. Aí, para você mudar de F1, F2, F3, esse F é de função, tá? Então, função 1, função 2, função 3, você mexe nesse dial aqui, que é o dial da lâmpada de modelagem. E para configurar a opção, aí é nesse outro dial que é de ajuste de carga. Então aqui, função Speed, on ou off. Eu já acabei de explicar o que é. Agora vamos mudar aqui para o F2. F2 é o atraso no disparo do flash. Então, se você começar a girar o dial aqui, ele vai começar a colocar aqui, ó, frações de segundo para ele disparar depois que o clique for feito pela câmera. Eu também, sinceramente, não sei uma utilização prática disso, mas se existe é porque deve ter alguma utilização. Então você configura aqui. Agora, se você não quiser atraso algum, aí você deixa em off. Vai girando, 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 até chegar no 1, aí anterior a 1,
é a opção off desligado. E vamos aqui para a função 3, para o F3, que é o mascaramento. Olha, nem sei se é muito o intuito desse vídeo, mas eu vou explicar para que serve o mascaramento. O mascaramento é muito utilizado em fotografia still. Então, quando a gente gira o dial aqui, a gente tem a opção N1, não sei se é N ou M aqui, tá? Esse número aqui, mas enfim, N2 e off. Isso significa que o N1 é um flash principal que vai fazer o preenchimento e o N2 é um que vai fazer um contraluz para gerar um recorte. Essa função aqui é muito utilizada quando vai fazer fotografia still. Por que eu vou fazer um contraluz? Porque daí toda a parede do estúdio vai ficar branca e o assunto vai ficar subexposto, vai ficar quase preto. Isso permite que na pós-produção, que lá no Photoshop eu crie uma máscara em volta do assunto, que eu consiga selecionar o assunto, justamente para poder mudar o fundo depois. Mas olha, sinceramente, essa função aqui está caindo muito em desuso, porque hoje em dia o Photoshop faz isso de uma forma muito fácil, até mesmo se não tiver uma parede branca, se tiver outros objetos ali compondo a cena, ele consegue fazer o recorte do assunto certinho e com precisão. Inclusive, se você não conhece essas funções do Photoshop, se você quiser aprender mais sobre pós-produção, faça parte do meu clube de membros. Lá tem aula de Lightroom, de Photoshop, tem algumas aulas exclusivas de Flash, de direção de modelos. Para fazer parte do meu clube de membros é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e ter acesso aos vídeos exclusivos aqui do meu canal. Então aqui o modo de mascaramento, como eu não utilizo, vou deixar em off, vamos para o F4. Tá vendo que está piscando aqui ó, uma lampadinha de modelagem? Isso significa que, se estiver em off, a lâmpada de modelagem, ao dar o clique com a câmera, ou seja, ao disparar o flash, a lâmpada de modelagem apaga. Se tiver on, a lâmpada de modelagem permanece acesa durante o disparo do flash. Vamos fazer um teste? Ó, aqui está em off. Então, vou sair aqui do menu. Ó, lâmpada de modelagem acesa. Vou só dar o pré-disparo para descarregar, tá? Ó, lâmpada de modelagem acesa, disparei, ela apaga. Se eu entrar aqui no menu e colocar em on, ó, lâmpada de modelagem acesa, se eu der um disparo ela vai continuar acesa. Essa função é muito útil, principalmente nesse flash aqui, por dois motivos. Por dois exemplos de fotografia que a gente pode fazer. Uma delas é com o diafragma bem aberto, para deixar o fundinho desfocado ali e tal, ainda mais que esse flash fraciona pra caramba a luz, dá para deixar ela bem fraquinha para fazer só um preenchimento. Se a lâmpada de modelagem ficar acesa durante o disparo, ela pode contaminar a cena, ela pode sair na cena. E uma outra função que também vem nesse flash, que é o modo multi. O modo multi, a gente precisa do cenário completamente escuro, um breu total. Então, se a lâmpada ficar acesa durante a exposição, considerando que quando a gente utiliza modo multi a gente usa longa exposição, com certeza essa lâmpada de modelagem vai contaminar e muito a cena. Volto a dizer, se você não sabe modo multi, se você não sabe como utilizar e como configurar modo multi, tem um vídeo falando sobre isso, tem uma aula falando sobre isso aqui no card. Depois que você acabar esse vídeo, vai lá e assiste. E aí vamos para a próxima função, F5. Você está vendo a anteninha piscando? Significa que está relacionado ao sistema X. Bom, você aprendeu a configurar lá o canal e o grupo para fazer com que esse flash converse com o rádio flash, né? Agora tem uma camada extra de segurança, que é o ID, que é nessa opção aqui, ó. Aqui o ID está em off, porque eu não costumo utilizar ID no meu sistema, mas se eu girar o dial aqui, eu consigo escolher um número que vai de 1 até 99. Ou, caso você não utilize, deixa em off. Tá? Se eu voltar para trás do off, ele vai para o último número aqui, que é 99. E agora então vamos para a próxima função aqui, que é o F6. O F6 é referente ao mostrador de carga, ou seja, aqui eu tenho ele no modo 1/P. Esse P é de Power, mas a gente sabe que em Flash não é bem o Power, né? Não é bem a potência. Mas tudo bem, isso daí é só uma nomenclatura, não vamos se apegar a isso. Esse 1/P significa que ele está mostrando a carga de forma fracionada. Porém, eu posso alternar isso daqui também para ele mostrar a carga de forma escalonada. Então, se eu vier aqui e girar o dial, ele aparece esse P.P, ou seja, força.força, né? Carga.carga. Vamos ver como é que ficou? Ó, então, em vez de aparecer aqui 1/alguma coisa, ele aparece 2.0. Então, isso significa que quanto maior for o número,
maior vai ser a carga do flash, quanto menor for o número, menor vai ser a carga. Aqui a gente já está na carga mínima, que é 2.0. Se eu diminuir um pouco mais, ele vai para o off, tá vendo? Então aqui eu só consigo aumentar. Então aqui de 2.0 eu vou fazendo incrementos de décimos de pontos de luz, até chegar num ponto inteiro, e aí vamos ver até onde ele vai. Ele vai até o 10, ou seja, 10 significa que ele está em carga máxima. E aí resta a última função aqui. Se por um acaso você antes de assistir esse vídeo já mexeu, já alterou alguma coisa, não lembra o que você fez aqui, aí você pode voltar para os padrões de fábrica, ou seja, como ele estava no momento em que você tirou da caixa. Para fazer isso é só pressionar simultaneamente o botão S1, S2 com o botão do bip de reciclagem. Então você segura esses dois, aperta, vamos fazer o reset aqui para ver? Ó, apertei, ó, ele já resetou. Aí para completar o reset ele pede para que eu dê um disparo. Pronto. Já voltou aqui a carga mínima, ele já desativou a lâmpada de modelagem que estava ativada, voltou tudo à configuração que era quando saiu lá da China, lá da fábrica da China. E fazendo isso, aí sim você consegue reconfigurar o seu flash do zero, agora com as instruções que você aprendeu nesse vídeo. E é fácil, não tem muito segredo não. Claro que esse vídeo aqui está sendo um pouquinho longo, porque eu estou explicando em detalhes todas as funções para você, mas depois que você aprender, você vai ver que você configura o que você quiser aqui em poucos segundos. E você viu que nada ficou de fora desse vídeo, a gente destrinchou, a gente viu absolutamente tudo sobre o QT3M da Godox. Por quê? Porque conteúdo como esse você só encontra aqui no meu canal. E já que você teve essa verdadeira aula sobre o seu QT3M, que tal então você já deixar o seu like aqui embaixo também? Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal, pô, tem que fazer, né? Já escreve agora, ativa o sininho para receber as notificações. E eu sei que eu te ajudei bastante e eu sei um jeito que você pode me ajudar também, que é deixando um valeu demais aqui embaixo. Isso me ajuda muito a produzir cada vez mais conteúdos como esse aqui para o meu canal. E olha, já que esse daqui é um flash super completo, eu recomendo que você dispare ele com o X Pro 2 da Godox, que também é o rádio flash mais completo que a Godox tem. E ele vai funcionar muito bem com esse cara aqui, inclusive a questão do prop da lâmpada de modelagem, colocar em modo multi, enfim, todos os recursos que tem nesse flash, basicamente você consegue acionar pelo seu X Pro 2 da Godox. E se você quiser aprender sobre o X Pro 2, acesse esse card aqui. Agora, se você quer ver o último conteúdo que nós produzimos aqui no meu canal, acesse esse outro card aqui. Um forte abraço, bons jobs e nunca deixe de fotografar.